Entendem a minha alegria de estar de novo com vocês presencialmente, né? É tão bom ver cada um de vocês, seus rostos, mesmo com as máscaras, né? E de estar junto no mesmo ambiente com vocês. Eu sei que existem muitos irmãos nossos que estão assistindo ainda online. Também saúdo a todos. É uma grande alegria estar novamente com os irmãos. E gostaria de iniciar com uma palavra de oração. Vamos orar. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus soberano que está sob o controle de todas as coisas. O Senhor tem protegido cada um aqui, o Senhor tem suprido para cada um aqui. Te agradecemos pela sua bondade também. Pai, agora nós temos o privilégio de estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu peço que o Senhor possa estar guiando, que o Senhor possa estar também guiando as minhas palavras. Eu peço que o seu Espírito possa estar agindo em nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, vocês podem acompanhar aqui no PowerPoint que nós estamos concluindo o nosso estudo sobre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. E nós vamos estar vendo, então, as últimas 3 qualidades desse fruto do Espírito. E o título é Conduta Controlado por Deus. Vamos estar vendo um pouco a conduta guiado por Deus. Eu preciso confessar algo, tá? Eu sei que você vai ficar chocado com isso, tá? Mas talvez eu não sou o único. Mas eu não gosto de deixar a minha esposa, a Cíntia, dirigir. Tem alguns outros maridos que estão nessa mesma situação? E sabe, eu acho que a minha esposa não gosta que eu fique de passageiro também, sabe? Porque daí eu fico assim, opa, cuidado, tá chegando o carro, opa, freia, né? Por que eu tenho tanta dificuldade de não deixar minha esposa dirigir? Não é porque ela não dirige bem, ela dirige muito bem. É porque eu gosto de estar no controle. Tem alguém que também gosta de estar no controle das coisas? Bem, a nossa luta qual é? Nossa luta é essa avaliação. Quem é que vai dirigir a minha vida? Você conhece essa luta? Deus está no controle, Ele está dirigindo a minha vida, ou eu e os meus desejos? Os meus desejos carnais. E eu gostaria de ler em Gálatas 5, 6 na linguagem de hoje. Raramente eu uso a linguagem de hoje, mas gosto muito de como é colocado aqui. Em Gálatas 5:16, estudamos isso algumas semanas atrás. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Interessante, né? Não deixe os seus desejos carnais direcionar a sua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida diariamente. Então, nós estudamos a lista desses desejos carnais, né, da carne. E essa lista, ele aparece em capítulo 5, versículos 19 a 21. E você pode ir olhando essa lista, e a pergunta que eu tenho para você é: algo nessa lista está evidente na sua vida? Essa lista da carne diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quando nossa carne, os nossos desejos estão direcionando a nossa vida, você vai ver que algumas desses itens nessa lista começam a aparecer. Você diz: nossa, de onde surgiu isso?
Surgiu da sua carne. Agora, talvez você diz, não, isso é sempre aparente na minha vida. Bem, antes de conhecer a Cristo, antes de sermos salvos por Jesus Cristo, isso era o normal. Você lembra da sua vida antes de Cristo e muitas desses itens ali eram quase que sempre na sua vida. Éramos dirigidos por nossas paixões, pelos nossos desejos. A palavra de Deus diz isso em muitos lugares. Mas aconteceu alguma coisa na sua vida e na minha vida. O que aconteceu? Fomos resgatados. Deus nos resgatou pela sua graça. Tito capítulo 2 coloca muito bem isso e você pode acompanhar aqui na tela ou você pode abrir a sua Bíblia ali em Tito capítulo 2, versículo 11. E diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que bom que a graça de Deus se manifestou salvadora a você e a mim. Se nós estaríamos ainda escravos dos nossos desejos, escravos da nossa carne. E continua dizendo, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça não terminou na nossa vida. Às vezes você pensa que a graça de Deus foi somente para a sua salvação. E eu lembro pensando, poxa, eu não tenho um grande testemunho de salvação. Eu aceitei a Cristo como criança, 5, 6 anos de idade, eu não estava vendendo drogas, eu não estava envolvido em furtos e outras coisas assim que parecem ser grandes pecados. Eu estava totalmente perdido, longe de Deus, eu estava indo para o inferno, mas como criança fui salvo pela graça de Deus. Mas a graça não terminou, continua agindo em minha vida, agindo em nossas vidas para nos treinar na piedade, para nos transformar na imagem de Jesus Cristo. Então diz aqui que nós estamos nesse processo de Deus, pela graça dele, nos transformando em pessoas justas e piedosas nessa era presente, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo. Creio que Cristo está voltando logo. E aí nós vamos ser perfeitos. Aí nós não vamos ter mais essa luta com a carne, ou Deus controlando a nossa vida ou não. Nós vamos ser totalmente glorificados, transformados. Aí continua dizendo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso é um amém, aleluia, amém, né? Isso é maravilhoso saber que Deus, pela sua graça, nos redimiu, nos resgatou. Ele também nos transformou e Ele continua esse processo de nos moldar e nos transformar na imagem de Jesus Cristo. E o alvo dele é nos tornar servos, para usarmos os nossos dons, para sermos uma bênção na vida de outras pessoas, dedicado à prática das boas obras. E tudo isso por sua graça. Tudo isso por sua graça. Então agora o Espírito Santo, agora que nós conhecemos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo habita em nós estudamos sobre isso em Gálatas já, e ele começa a produzir fruto. Lembra que é um fruto unido, né? Um conjunto, não são 9 frutos aqui, é um fruto que você pode ver essas qualidades diferentes, mas é uma unidade. E vamos então ao texto, nós podemos ver ali em Gálatas 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós vamos focar nos últimos 3 que falam da conduta do cristão, da sua conduta, da minha conduta, essas 3 qualidades. E de novo, Deus, ele através do Espírito Santo, através da sua palavra, ele está agindo
para formar o caráter de Cristo em nós. Que as pessoas possam olhar para ti e para mim e dizer, essa pessoa é diferente, essa pessoa exibe as qualidades de Jesus, o caráter de Jesus. E exige, então, dependência em Deus. Deus está fazendo essa obra, ainda bem, mas também exige responsabilidade. Nós também precisamos estar envolvidos nesse processo, sermos obedientes, sermos submissos, aprendizes, para que possamos também crescer nessas qualidades. Então, olhando essa lista aqui, a pergunta que faço é: o fruto do Espírito é evidente em sua vida? As pessoas podem comentar, destacar, poxa, pai, você é alguém cheio do Espírito Santo. Querido, você é alguém cheio do Espírito Santo. Algum colega teu, algum aluno, amigo teu pode dizer, nossa, você demonstra algo diferente, o fruto do Espírito. Talvez não conseguem descrever totalmente, né? Mas algo diferente. Estamos há quase 10 anos juntos aqui, né? E eu olho para esse grupo e eu olho para muitas pessoas que nós já temos uma boa caminhada juntos, né? E eu lembro de vários de vocês chegando a Cristo sem o Espírito Santo evidente na sua vida, né? Claro, a transformação que Deus fez, a salvação, e agora o Espírito Santo na sua vida tem trazido bastante transformação nesses anos. Eu posso lembrar de alguns que viviam preocupados. Pastor, tem uma conta, pastor, tem isso acontecendo, pastor. E hoje com paz. Alguns bem tristes, bem desanimados, sem esperança, com bastante alegria. Alguns que me chutaram na canela várias vezes, falta de controle, hoje bem mais tranquilos. É um privilégio realmente ser um pastor, um obreiro numa igreja e ver essas transformações. Mas vocês também estão vendo isso acontecendo nas suas vidas e também na vida dos irmãos. Esse é o fruto do Espírito sendo evidenciado na vida de cada um. Então vamos olhar essas últimas três qualidades do fruto do Espírito, que é fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é fidelidade? E a ideia aqui é que a pessoa é confiável, de confiança, é leal, totalmente honesto e íntegro. Seria o oposto de um corrupto. Então nós podemos ver que isso fala da nossa conduta. Mas como nós fizemos anteriormente, Andreu colocou muito bem as qualidades de Deus também nessa lista. Nós podemos lembrar que nosso Deus, Ele é fiel. Você concorda comigo? Deus é fiel, Ele tem demonstrado a sua fidelidade na sua vida, na vida da nossa igreja, com certeza. Com certeza. E nós temos vários versículos, especialmente nos Salmos. Eu gostei muito durante essa pandemia de ler os Salmos e várias vezes me deparei com a fidelidade de Deus, com o amor leal de Deus. Deus, Ele é fiel. Vamos abrir juntos ali em Salmo 145. Salmo 145. Deus coloca bem no meio da sua Bíblia os Salmos. E você pode ver Salmo 145, versículo 13. Parte B ali. Salmo 145, 13. Diz, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Olha, nosso Deus, Ele é fiel não em algumas das suas promessas, mas em todas as suas promessas. Nenhuma promessa dele já falhou. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, as suas promessas. Volta um pouco para Salmo 144, versículo 2.
Salmo 144, versículo 2. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Deus é fiel. Ele é meu aliado fiel. Ele está junto comigo, está junto contigo. Ele é rocha, Ele é escudo, Ele é torre. Ele é socorro bem presente. Você pode ler através dos Salmos e ver como Deus é alguém que nós podemos confiar. Então Deus, Ele é fiel e você pode acompanhar toda a sua vida como Ele é fiel a você em tantas áreas da sua vida. Ele é fiel na sua salvação. Já lemos a respeito da graça de Deus para a sua salvação. Se não fosse Deus, estaríamos fritos. Se não fosse a grande bondade em entregar o seu filho, o seu amor em entregar o seu filho, estaríamos fritos. Deus é fiel em nossa salvação. Ele é fiel nas tentações que nós sofremos. Nós podemos clamar a Deus em qualquer momento, por socorro, por misericórdia, que Ele escuta. Temos acesso a nosso Deus, né? Ao trono da misericórdia. Deus é fiel também no meio do sofrimento. Então nós podemos correr para Ele, sabendo que Ele é essa rocha, né? Sabendo que Ele é torre de proteção, Ele é libertador, que Ele é escudo em quem me refugio. E muitos momentos da nossa vida são momentos de sofrimento. Esse ano que nós passamos é quase um ano inteiro de sofrimento. E nós podemos lembrar de um Deus que é fiel. Ele é fiel na nossa santificação. Ele vai não desistindo da gente, mas Ele vai moldando, Ele vai transformando, lapidando. Ele é fiel. E também no futuro, né, nós podemos confiar que Ele vai nos levar à eternidade com Ele, né? Nós temos a nossa eternidade garantida. Então, Ele é totalmente fiel. Agradeço muito pelas orações. Essas semanas que passaram eu estive com o meu pai e a minha mãe nos Estados Unidos. Meu pai teve 2 AVCs e sangrou bastante no cérebro dele. E vocês têm perguntado como é que ele está. Ele está bem, ele está recuperando. Ele esquece algumas coisas, assim, mais do momento. Também ele não está dirigindo mais, então você pode imaginar como isso tem sido difícil para ele, tantas mudanças na vida dele. Deus poupou a vida dele, mas meu pai e eu tivemos várias conversas e ele disse: olha, filho, precisa ter fé, precisa ter fé. E eu disse: claro, pai. E que bom que Deus é fiel. Que bom que nós podemos confiar nele, tanto no hoje como no amanhã. Ontem o meu irmão, Darren, teve o exame de 6 meses para ver se ele tem câncer. O ano passado ele teve 2 cirurgias no cérebro por causa do câncer. Hoje de manhã também eu estava com ele, ele fez mais um exame. E várias vezes nós fomos conversando e ele colocando como é complicado, né? O futuro incerto, e ele dizendo: olha, precisa confiar em Deus. E eu disse: e pode confiar em Deus, pode confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo e Ele é um Deus bondoso. Então, Deus é fiel. Nós temos também exemplos bíblicos de personagens que eram fiéis, que demonstraram fidelidade. Um dos meus personagens prediletos, favoritos, é o Daniel. Daniel, ele foi levado como jovem da sua casa e foi levado à Babilônia. E mudaram o seu nome, mudaram os seus costumes, várias coisas mudaram na sua vida. Eles tentaram transformar até a sua fé. Mas Daniel sempre se mostrou fiel. Ele agradou a Deus, ele confiou em Deus. Em capítulo 6 de Daniel, os seus inimigos queriam destruí-lo.
queriam achar alguma coisa para destruir a sua integridade, a sua reputação. E é interessante, em versículo 4 de capítulo 6, diz: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Ele era fiel, eles não acharam nada que provasse que ele era desonesto ou negligente. Incrível isso. Tanto que eles tiveram que acusar ele porque ele estava orando ao Deus verdadeiro. Uma coisa eles acharam, não, ele está orando bastante, vamos acusá-lo, vamos armar algo contra ele. E vocês lembram da história que ele foi lançado então ali na cova dos leões, mas Deus protegeu ele. Daniel é um exemplo para nós de fidelidade. Jeremias, vocês conhecem a história de Jeremias, um profeta que sofreu muito. Ele proclamou a palavra e, olha, nenhum se converteu. Talvez você pode dizer que o escriba se converteu, mas talvez nem isso, né? Ele não viu fruto do seu ministério. Ele viu muito sofrimento. E ele profetizou sobre ainda mais sofrimento. Mas nós conhecemos, eu creio, Lamentações capítulo 3, versículo 22, 23. Diz aqui: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Talvez durante a pandemia você tenha usado esse versículo. Cada manhã se renovam as suas misericórdias, né? E Deus, Ele é um Deus fiel, né? E, olha, Jeremias, ele percebeu isso e ele se manteve fiel. Nosso maior exemplo é Jesus. Nós não vamos ler Filipenses capítulo 2, mas fala do grande exemplo de Jesus. Ele se humilhou, ele veio até nós e ele se tornou a forma de servo. E ele foi obediente até a morte. Ele foi fiel até a morte de cruz por nós. E no final, em Apocalipse 19, versículo 11, diz que Jesus, ele vai voltar no seu cavalo branco. E ele se chama o quê? Fiel e verdadeiro. Esse é o nosso Salvador Jesus. Fiel e verdadeiro. Em contraste de hoje em dia, né, nós podemos ver muitos corruptos. Nós podemos ver muitas pessoas que não são fiéis. Até em Provérbios diz que para achar um homem fiel é bem difícil. É bem difícil. Deixa eu fazer essa pergunta. A fidelidade caracteriza a sua vida? A sua conduta? Você é alguém de confiança? Você é alguém leal? Você é alguém totalmente honesto, íntegro? Pode ser, antes de conhecer a Jesus, você tinha uma reputação bem contrária a isso. Mas é legal ver Deus trazendo aquele fruto do Espírito Santo, né? Aquela transformação na sua vida. Aí você pode avaliar em várias áreas, né? No seu casamento, você tem sido fiel. No seu papel como pai, como mãe, você tem sido fiel. Como chefe ou como empregado, você é fiel. Como aluno, você é fiel. Como foi o pré-conselho? Seus professores dizendo, não, isso aí, muito bem. E na igreja, você tem sido um membro fiel. Uma das coisas que eu tenho feito, que eu gosto de fazer, às vezes, é visitar os irmãos no seu ambiente de trabalho, ou os jovens na escola. Eu lembro visitando o Tadeu várias vezes lá no seu ambiente de trabalho lá, e foi muito bom ver como o crescimento de Tadeu, as mudanças na vida do Tadeu tem trazido
bastante impacto lá, no seu trabalho. Eu lembro indo lá para ver o Alencar lá, detonando lá uma área lá. Eu lembro que ele foi lá e acendeu o dinamite e saiu correndo. E eu pensei, é por isso que ele é tão rápido no futebol. Mas do lado estava o chefe e eu disse, e aí, como é que é o Alencar lá no serviço, né? Não. Deu uma nota boa. Tão importante nós sermos fiéis no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, na igreja. E Deus vai fazendo isso, mas também temos a nossa parte. Qual é o alvo do cristão? Um dia nós vamos ser avaliados. E um dos meus alvos é ouvir do meu Senhor e Salvador Jesus: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e agora você será recompensado. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala de receber uma coroa aqueles que são fiéis. Deus nota, Deus aprecia, e Deus está transformando as nossas vidas para que sejamos então de confiança, que sejamos leais, que sejamos totalmente honestos e íntegros. Eu confesso que eu não estou lá. Eu preciso ainda da ajuda e da graça de Deus, mas que Ele continue trabalhando isso. Então, o que é necessário? Coragem. Coragem para fazer o que é certo. Num mundo hoje que fidelidade não é tão importante, né? Perseverança. Estava lendo um livro sobre o ministério e estava dizendo o que nós precisamos hoje são pastores que demonstram longevidade, que trabalham e não desistem. E às vezes o ministério é complicado, e às vezes tem pastores e missionários e até membros de igreja que dizem, sabe, eu não estou mais querendo isso, eu vou sair, eu vou abandonar o ministério, eu vou abandonar a fé. Precisamos ser longânimos, né? E não só longânimos, perseverantes. E precisamos também da graça de Deus. Sem Deus agindo, sem o Espírito Santo agindo, sem a sua palavra agindo, nós não vamos demonstrar, então, essa qualidade de fidelidade. Agora, a próxima qualidade, segunda qualidade, é mansidão. O que é mansidão? Em alguns textos é traduzido humildade. É conhecido como poder sobre controle. É o uso correto do poder e autoridade. Então, quando você pensa em mansidão, envolve um pouco o seu relacionamento com Deus. Às vezes, temos que aceitar o fato que Deus é bom. Às vezes nós passamos por momentos que é fácil discutir com Deus. É fácil resistir certas coisas com Deus. E tem vários salmos, né, do salmista dizendo, poxa Deus, né, a coisa aqui não está fácil, eu não sei se o Senhor é tão bom, mas o que nós podemos ver com mansidão é que com Deus nós aceitamos o plano dele e aceitamos que ele é bom. Com outros, é uma paciência que é submisso. É quando nós somos ofendidos por outros, e isso vai acontecer muito, é que nós não temos o desejo de ofender de volta ou de retribuir. Às vezes o que passa muito pela minha mente, talvez pela sua mente, isso não é justo. Nós temos um grande senso de justiça, mas também nós temos que lembrar da misericórdia. Então nós temos alguns exemplos de mansidão. Nós temos Moisés. Olha, Moisés, ele sofreu muito com o povo de Israel. Eles reclamavam demais. Eles culpavam Moisés por tudo. Mas diz na Bíblia que Moisés era um dos mais mansos que existia. Abre ali em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Moisés, ele queria conhecer Deus de forma especial, né?
queria ver a Deus, e Deus deu uma oportunidade para ele ter uma pequena demonstração de Deus, da sua pessoa. E ele aprendeu ainda mais a respeito de Deus. Você pode ver no versículo 5, Êxodo 34, versículo 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Então Moisés teve a oportunidade de ver esse Deus que é justo, mas ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade. Bem diferente do que eu e você às vezes, né? Moisés, ele teve um momento que Deus disse: olha, eu vou destruir o povo. Vou destruir o povo. E lembra o que Moisés falou? Não sabe, Deus, destrua a mim. Eu dou a minha vida pelo povo. Esse mesmo povo que falava mal dele, que murmurava toda hora, que foi bem complicado, e ele, com toda essa mansidão, ele disse: não, sabe, Deus, castiga-me, disciplina-me. Jesus, ele também foi um exemplo para nós de grande mansidão. Mateus 11, versículo 28 a 30, um dos maiores convites da Bíblia, em que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde, e achareis descanso para sua alma. Jesus, ele se qualifica, ele diz: eu sou manso e humilde. E pensa em Jesus. Jesus tinha um dom que nós não temos. Ele podia enxergar o coração. Ele podia ver as intenções do coração. E muitas pessoas falavam coisas ruins para ele. Mas muitas pessoas desejavam coisas ruins para ele também. Imagine alguém falar para você: você é Beelzebu. Você é um bêbado, um glutão. Você aí acompanha os grandes pecadores. E o que tinha no coração de Jesus? Misericórdia, amor, paciência. Quando ele estava na cruz, morrendo por todos, lembra o que eles estavam dizendo? Se você se diz Deus, então desça da cruz. Conseguiu salvar outros, não consegue salvar a si mesmo. E você lembra o que Jesus falou àqueles que estavam ali falando mal para ele? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Grande mansidão, poder sobre controle. Em qualquer momento ele podia ter apagado qualquer um. Ele podia ter chamado legiões de anjos para vir e trazer justiça. Ele poderia ter abandonado tudo naquele momento. Mas ele foi alguém manso. Eu não sei sobre você, mas essa qualidade é bem difícil para mim. E isso aparece às vezes como pai. Um dos meus filhos não me respeita. E aí sobe aquele calor. Respeita o seu pai. E eu já quero trazer a justiça. Ou às vezes eu escuto um irmão falando alguma coisa do pastor, e aí no meu coração eu fico assim: quem é que essa pessoa acha que é? Eu sou pastor? Geralmente vem com eu sou, né? Eu sou. Aquele orgulho. Até diz uma advertência, nós vamos ver isso nas próximas semanas, em Gálatas 6:1, se você vai corrigir alguém, que seja com espírito de mansidão. Porque você não sabe que talvez você mesmo possa cair.
Ou talvez você está lidando com algo semelhante. E várias vezes eu sentei aconselhando pessoas e eu fiquei pensando, poxa, como é que essa pessoa podia fazer tal coisa? Aí o Espírito Santo começa a cutucar. Espera aí. Você faz a mesma coisa. Ou você faz algo semelhante. Cuidado. Cuidado com esse seu orgulho. Cuidado com esse seu senso de julgar as pessoas. Você não entende. Precisamos de mansidão. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para seguir nessa questão. O que ele fala em 1 Timóteo 1, versículo 15. Ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a visão do apóstolo Paulo, sabe? Eu sou o pior dos pecadores. E o que nós precisamos para desenvolver mansidão é refletir na graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus, nós estaríamos em situação terrível, pior do que as pessoas na nossa frente. O que ele diz também em 1 Coríntios 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo percebeu que, ele é apóstolo, ele é salvo, ele é servo de Deus por causa de tudo que Deus fez na vida dele, pela graça de Deus na vida dele. E toda a obra que ele tinha realizado era porque Deus estava agindo nele e através dele. E não era para a glória dele, mas era para a glória de Deus. Então nós precisamos crescer em mansidão. E você pode ver em 1 Timóteo 6,11 que nós devemos então buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Devemos fugir das coisas impuras, nós devemos correr atrás dessa qualidade, mansidão. E eu tenho refletido bastante em Colossenses 3 ultimamente, e diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A ideia é você revestir, colocar uma roupa nova. E qual é essa roupa? É o caráter de Jesus. E o que tem nessa roupa? Esse caráter de Jesus é a mansidão. A mansidão. Então a pergunta para você, para mim: a mansidão caracteriza a sua vida, a sua conduta? No seu casamento, entre você e o seu cônjuge, há misericórdia? Ou é só apontando as faltas, as carências do outro? Ou é demonstrando grande misericórdia? Com os seus filhos, com os seus colegas, com os irmãos da igreja, é poder sobre controle, é humildade, é aquele desejo não de justiça imediata, mas de misericórdia. Isso que é tão importante. Bem, a última qualidade que nós podemos ver é o domínio próprio. Domínio próprio. Isso envolve temperança ou autocontrole, em algumas traduções, governar os desejos, evitar os excessos e se manter dentro dos limites. Temos alguns exemplos bíblicos, então, do domínio próprio. Vocês lembram do exemplo de José? José, um outro exemplo de alguém que sofreu muito. Ele foi maltratado por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele chegou na casa de Potifar, foi um grande exemplo de caráter, mas foi acusado pela esposa de Potifar, né? Mas antes ela tentou ele e ele demonstrou total controle, total desejo de agradar a Deus. Ele disse: como é que eu posso fazer isso com Deus? Contra Deus? Ah, mas ninguém estava vendo. Mas Deus está vendo. Então José, ele sabia que mesmo outras pessoas não enxergando, Deus estava presente e Deus estava enxergando a sua vida, o seu caráter.
Isso em Gênesis 39, mais tarde em Gênesis capítulo 45, o que aconteceu é que os seus irmãos chegaram e agora José ele estava no poder, ele estava à destra de Faraó, ele tinha grande autoridade, ele podia ter feito qualquer coisa com seus irmãos, ele podia ter retribuído toda a maldade que eles fizeram, mas ele se controlou. E o que ele fez? Em vez de demonstrar grande ira e mágoa, ele perdoou, e ele amou, e ele abençoou. Isso demonstrou grande domínio próprio. Temos um exemplo oposto em Sansão. Você lembra de Sansão? Sansão, muitos acham que era um fortão, que nem a gente vê nos Avengers, né? nos heróis, né? De grandes músculos, mas provavelmente não, ele provavelmente era alguém que não tinha grandes músculos, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo ele podia realizar grandes coisas. E ele usou muito a sua força dada por Deus para se livrar de muitas encrencas. Só que se você acompanha a vida de Sansão, você pode ver que ele não tinha domínio próprio em muitas coisas. Especialmente com os seus olhos. Especialmente com o seu corpo. Então, quando ele enxergava uma mulher, quando ele enxergava uma situação, ele não agia com pureza. Isso foi sendo um hábito da sua vida, ao ponto de muitas vezes cair em pecado. E nós conhecemos a história de Sansão e Dalila, onde ele brincou com a tentação e Dalila então cortou o seu cabelo e ele perdeu toda a sua força. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso nós podemos acompanhar desde o início da juventude aí de Sansão. Ele não tinha domínio próprio. Ele foi controlado pelos seus desejos. Então nós podemos ver que envolve várias áreas da nossa vida, o domínio próprio. Envolve o nosso corpo. E um ano atrás, mais ou menos, eu preguei aqui sobre como controlar os nossos desejos e cuidar do nosso corpo. Lembra que eu recebi uma avaliação de que os meus triglicerídeos estavam além de 600. E eu precisei tomar algumas decisões de cuidar um pouco da minha dieta e cuidar um pouco da minha saúde. O que foi avaliação é que, assim, eles colocaram isso aqui. Essa pessoa é sedentário. Nossa, que ofensa para mim, sabe? Eu pensando que era atleta e a avaliação foi sedentário, Randall sedentário. Eu não sei, várias pessoas já comentaram para mim que aquilo foi útil nas suas vidas e eu sei que vários perderam peso, vários fizeram alguns ajustes, isso foi importante. Nós precisamos cuidar do nosso corpo porque é o santuário do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo para poder servir mais e mais a Deus. Não vamos tirar anos da nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo também, porque em tudo devemos glorificar a Deus, né? 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, né? Fazeis tudo para a glória de Deus. Agora, é uma decisão difícil, diária. Né? O que eu mais gosto de comer é pizza. E o que eu menos estou comendo agora? Pizza. Complicado se negar. Mas até com comida nós podemos demonstrar domínio próprio. Várias vezes eu preciso clamar pela ajuda de Deus. Né? Mas também exercício. Cuidar do nosso corpo. Também a preguiça. A preguiça. Eu coloquei isso. Alguém consegue uma água? As pessoas que olham para você diriam assim: não, essa pessoa é disciplinada. Ou diriam: essa pessoa é preguiçosa. Nós podemos, às vezes, pensar que nós não somos muito preguiçosos.
Provérbios fala muito sobre preguiça. Eu coloquei aqui Provérbios 10, 4, mas você pode acompanhar vários versículos que fala sobre a preguiça, como isso destrói, isso atrapalha muito o seu ministério, a sua vida. Obrigado. E o que é necessário, então? Uma vida de disciplina. Isso é uma vida diária de disciplina. E eu confesso que essa pandemia tem sido um grande desafio com alguns dos hábitos, né? Às vezes nós não podemos sair, não podemos fazer grandes coisas, e qual é a opção? Computador. Qual é a opção? Netflix. Qual é a opção? Não fazer muitas coisas. E podemos desenvolver uma vida de preguiça. O que Deus está nos dando é uma grande oportunidade de nos disciplinarmos para a piedade. Nós temos mais tempo para ler a palavra de Deus, nós temos mais tempo para desenvolver um ministério de oração, nós temos mais tempo para ministrarmos a nossa família. E como estamos usando esse tempo? Jovens, é muito difícil, eu sei, estudar na frente do computador o dia todo, né? Eu sei, o Jason me fala, né? Eu falo, Jason, liga a sua câmera. Ele diz, pai, eu sou o único. E é difícil para ele, eu sei. É difícil, jovens, para vocês se concentrarem. É difícil acordar na hora. É difícil você estar olhando sempre o mesmo computador. Mas é um momento também que Deus está ensinando vocês coisas além do que só o ensino, né? Certas disciplinas. Que Deus possa te dar graça, te ajudar nessa área. Nós também pensamos em domínio próprio como pureza sexual. E na lista ali da carne, podia ver vários pecados sexuais ali, né? Que acontece quando nós não temos domínio, nós seguimos as nossas paixões, acabamos também nos abrindo à impureza. Nós precisamos ter todo cuidado. Hebreus 13, versículo 4, fala que o leito matrimonial é algo que é honrado para Deus. Então nós precisamos ver que o sexo foi dado para o casal, no casamento, e que nós precisamos honrar isso, e é algo santo e puro. Mas quando nós violamos a pureza sexual, daí Deus se torna vingador, Deus julga. Trazemos também sobre nós consequências, e você pode acompanhar isso nos Provérbios, fala muito sobre isso aos jovens. Mas cuidado, porque é bem fácil quando nós estamos assistindo Netflix hoje em dia, né, ou Facebook e outras coisas, é fácil não termos esse domínio, essa disciplina de avançar o filme, de parar o filme, de nem investirmos tempo em certas coisas, né? Muito importante mantermos também a nossa mente pura. Tão importante domínio próprio nessa área da nossa vida. E procedendo aqui, nossa boca. Tiago 3 fala que quem consegue dominar a sua boca é perfeito, né? E o que acontece muitas vezes, deixamos coisas sair da nossa boca que não devemos. Nós perdemos o controle. Perdemos o controle com os nossos filhos, perdemos o controle com outros, e nós ofendemos, nós ferimos. Nós precisamos ter todo cuidado também com fofoca. Passando adiante mentiras, ou passando adiante meia-verdades, ou passando adiante coisas que nem precisam ser ditas. Precisamos de domínio próprio nessa área. E por fim, nossas emoções. Abre ali em Tiago capítulo 1, versículo 19. É muito fácil estourarmos, né? Nos irarmos, e a nossa ira ser pecaminosa. Mas no versículo 19 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tão importante cuidarmos, então, das nossas emoções, da ira, da mágoa. Muito fácil nós vivermos
com as nossas emoções dominando a nossa vida. E nós precisamos então demonstrar o quê? Perdão, nós precisamos demonstrar bondade, tudo que nós já aprendemos desse fruto do Espírito até então, né? Alegria, amor, paz e tudo mais. Se nós estamos obedecendo, você vai ver que as suas emoções vão estar bem mais controladas. Se nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter nossas emoções bem mais firmadas e focadas. Então, também, com domínio próprio, não é só não fazer o que não agrada a Deus, mas é fazer o que agrada a Deus. Uma coisa diferente da minha dieta são vitaminas. Eu estou tomando agora quase metade de uma mão cheia de vitaminas toda noite. Porque eu tenho carências na minha dieta. E eu preciso, então, para a minha imunidade. Então, eu estou colocando na minha vida, no meu alimento, vitaminas. Então, o domínio próprio também envolve você colocar coisas na sua vida que talvez não estão na sua vida. Então, pode ser uma vida de oração. Pode ser uma vida de leitura da palavra de Deus. Pode ser várias coisas na sua vida que te ajudam a ser cada vez mais piedoso. Então, a pergunta é: o domínio próprio caracteriza a sua vida, a sua conduta? Então, avaliando a sua luta, quem é que dirige a sua vida? São os seus desejos, seus impulsos, a sua carne, ou é Deus? Se é Deus, você vai ver cada vez mais esse fruto na sua vida. Talvez você diz, eu estou desanimado porque parece que eu não tenho esperança. Bem, você tem todo motivo de esperança. Olha o fim desse parágrafo ali, Gálatas 5, versículo 23 a 25, diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que nós podemos clamar é aleluia, porque Cristo morreu por nós, Ele nos libertou da escravidão, do pecado, dos nossos desejos. Nós podemos agora ser escravos, não do pecado, mas da justiça. Nós podemos fazer as obras de Deus. Nós não precisamos seguir como escravos nossas paixões e os nossos desejos. E aí o desafio, vivermos pelo Espírito, de vivermos e de andarmos pelo Espírito. Então, passo a passo, seguindo a direção de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, seguindo a palavra de Deus em obediência, e você vai ver cada vez mais a sua vida sendo transformada. E você vai ver o fruto disso, e fruto não é só para ficar para você. Eu gosto de ir lá no Fritz, né? Porque posso estar lá conversando com o Fritz e apanhar uma bergamota. Tem uma melancia lá. Fruto é para compartilhar. Então, o que acontece, o fruto é produzido em nossa vida, isso vai sendo compartilhado com outros. Isso vai produzindo, e isso traz glória a Deus. João capítulo 15, Jesus diz que é para vocês darem fruto, e muito fruto. E tudo isso é para a glória de Deus. Então, encerramos esse estudo sobre o Espírito, o fruto do Espírito, mas é para a gente fazer essa avaliação. Como está a nossa luta? E talvez nós precisamos tomar algumas decisões. Talvez nós precisamos de alguma ajuda. Talvez precisamos de nos cercar com algumas pessoas que podem nos auxiliar e nos guiar e nos discipular. Precisamos fazer isso para podermos então trazer a glória ao Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado porque a sua palavra é bem prática e fala muito direto aos nossos corações. Pai, eu sei que todos nós temos as nossas carências, todos nós temos as nossas falhas, temos os nossos pecados. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia.
Pai, se existe alguém aqui que ainda não conhece a salvação, que ainda não foi resgatado, que o Senhor possa estar agindo ainda nesse momento, que possam colocar a sua fé em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter essa transformação nas suas vidas para que possam então produzir esse fruto. Nos use, Pai, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas vizinhanças, para que possamos transmitir, espelhar a Cristo. As pessoas possam ser impactadas com isso. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.